chamou de Selá. Mais tarde, Judá casou seu filho primogênito, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas de o filho mais velho de Judá, que o filho mais velho de Judá praticava. Por esse motivo o fez morrer. Então Judá orientou Onã: vai à mulher de teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado, casa-te com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã, e o matou também. Então Judá pediu a sua nora Tamar: volta à casa de teu pai e mora lá como viúva até que meu filho Selá se torne adulto, porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir na casa de seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha de Suá, esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou seu luto, foi até Tímina com seu amigo Hira, o adulamita, a fim de observar os trabalhos de tosquia de seu rebanho. Esse fato foi comunicado a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tímina para acompanhar a tosquia de suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Tímina. Ela agiu dessa maneira porque percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, ela ainda não lhe tinha sido oferecida em casamento. Assim que a avistou, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado o seu rosto. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Pai, nos dá entendimento da Tua palavra, nos revela mesmo e edifica assim a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém, irmãos? A história de Judá. A gente muitas vezes fala do povo judeu, a gente fala de Jesus, mas a gente desconhece um pouco a história, a raiz que surgiu assim o povo judeu. E você vai perceber que Judá, sendo um dos filhos de Jacó, e só para te fazer menção, sendo aquele que teve a grande ideia de vender José para os ismaelitas, quando ele foi levado ali para o Egito, Judá agora ele decide sair da casa do seu pai e vai morar com um amigo cananeu. E o texto diz que ele ali se casa-se com uma mulher cananeia, tendo-se a princípio 3 filhos. A Bíblia diz que o primeiro filho ele coloca o nome de o segundo de Selá, e a Bíblia, o segundo de Onã, e o terceiro de Selá. E a Bíblia diz que, como de costume, Judá casa seu filho primogênito, e ele se casa com uma mulher cananeia também chamada Tamar. A Bíblia diz que ele tinha atitudes perversas, ao ponto do Senhor matá-lo. E como de costume, era-se a cultura da época de que quando o homem viesse a falecer e a mulher ficasse viúva e ela não tivesse filhos desse homem, era de costume que o irmão mais próximo tomasse a viúva para ser a sua esposa, e ao se relacionar com ela, o primeiro filho dela não era daquele homem, mas sim do falecido.
Para quê? Para que aquela criança, amanhã quando se tornasse adulta, ela viesse acolher a sua mãe. Pois era a maneira daquela mulher continuar tendo posse da herança deixada pelo seu esposo, e assim ela viesse ter mantimento na sua velhice até a sua morte. A Bíblia diz que Onã, ele tem um pensamento egoísta. Ele sabe que gerando aquela criança na sua cunhada, que agora era sua esposa, a criança não seria filho dele, seria filho do seu irmão mais velho. E qual é a ideia de Onã? Se o filho não é meu, eu também não vou gerar filho para o outro, para ninguém. E o texto diz que ele começa a lançar o seu sêmen na hora da relação fora, no chão, fazendo com que assim a sua esposa não gerasse. A Bíblia diz que isso traz ira ao Senhor. Porque por causa do seu egoísmo, porque ele está impedindo daquela mulher ter filhos, ele está impedindo daquela mulher ser amparada, e ele está impedindo uma obra que o Senhor já tinha determinado muito antes dele. Por quê? Porque Deus faz uma promessa a Abraão. E qual é a promessa? Farei de ti uma grande nação. Antes dessa promessa a Abraão, Deus também tinha falado uma grande promessa para Eva, no momento em que ela peca e o pecado entra no mundo. E qual é a promessa que ele diz para Eva? Olha, da semente da mulher eu gerarei um fruto que esmagará a cabeça da... Essa promessa dita a Eva, Deus escolhe Abraão para que essa semente venha. E consequentemente, a semente de Abraão é Isaac, em consequência Jacó, e Jacó gera quem? Judá. Jesus é o leão da tribo da onde? Você está entendendo? Se Onã, ele está lançando o sêmen no chão, ele está atrasando de quem vir? O Messias. Você vai perceber que Onã, no seu egoísmo, ele está impedido espiritualmente, né, daquela mulher que é a sua noiva, a sua esposa, gerar. E por causa disso, ele traz ira ao coração do Senhor. Muitas vezes no nosso egoísmo, irmão, de pensarmos só em nós, nós deixamos de gerar filhos para a igreja do Senhor, para a noiva do Senhor. No nosso egoísmo, de muitas vezes de achar que o nosso problema merece mais atenção e é maior do que o de todo mundo, a gente enterra a nossa ferramenta e não gera mais filhos para Deus, impedindo de acontecer aquilo que o Senhor já profetizou, de salvar, de remir e de transformar vidas, porque a gente não consegue parar de pensar só em nós e de pelo menos olhar para o lado e ver que alguém está precisando de algo que Deus já colocou na nossa vida. O quê? Da presença, da palavra. Porque espiritualmente falando, Onã aqui é a representação daquele que está fazendo parte da noiva de Cristo e não está querendo gerar. A gente muitas vezes acha que só nós merecemos uma palavra, e tem gente do lado precisando ouvir uma palavra através de mim, de você, para gerar algo novo na vida dele, na vida dela. Mas a gente é tão egoísta que a gente só fala: eu tenho meus problemas, não estou conseguindo resolver os meus, como é que eu vou ajudar no seu?
A gente está tão preocupado em ser abençoado, em querer que as portas se abram, em que Deus nos abençoe ainda mais, que a gente esquece que você já é abençoado por ter a presença de Deus, e o que Ele quer fazer na sua vida é muito maior do que te dar prata e ouro. Porque você não leva nem prata e nem ouro para o céu, irmão, porque lá já tem demais. Mas eu tenho uma coisa que você pode levar para o céu. Você pode levar vidas, almas, a qual vão te ver lá na glória e vão dizer: eu estou aqui por causa de você. Eu estou aqui porque naquele dia você gerou em mim salvação através da palavra de Cristo. Deixamos de ser egoístas. Isso traz ira por parte do Senhor. A gente só reclama. E cá entre nós, saiba de uma coisa: você não é a última bolacha do pacote. Tem gente com um problema maior do que o seu. Tem gente que não conhece Jesus como você e murmura menos que você, reclama menos que você. E você que conhece Jesus podia estar dando esperança para ele e está dando mau exemplo. Por quê? Porque está vazio dele, está cheio de si e vazio de Jesus. Mas o Senhor quer te encher, para ao invés de sair murmuração da tua boca, sair palavra de vida eterna. Deus quer te encher, meu irmão. A gente está vazio, irmão. Está tão vazio que quando chega alguém com as suas palavras pedindo socorro, a gente não consegue enxergar que ele está querendo que você libere Jesus na vida dele. A gente está tão vazio de Jesus que a gente não tem sensibilidade para perceber que o outro está gemendo e pedindo socorro do nosso lado. Porque quanto mais vazios estamos do Senhor, estamos mais cheios de nós, cheios das nossas vontades, das nossas concupiscências, dos nossos desejos, só pensando em nós. Porque cá entre nós, irmão, o nosso ego, ele tem um saco que nunca enche. Quanto mais tem, mais quer. A porta abriu hoje, daqui a 2 meses a gente já quer uma porta maior. A bênção chegou agora, daqui a 1 mês a gente já está reclamando, achando ruim, está querendo mais. O saco da gente é furado. Por quê? Porque a gente está vazio de Deus. Porque quem tem Jesus, ainda que tem um pouco de farinha na panela, ele continua glorificando a Deus, porque aquele pouco vai se multiplicar e vai ser o sustento dele para o tempo determinado que Deus quiser. Quem está cheio de Deus, está tudo tendo uma sequidão tremenda na região, e ele está ali, só está próximo a um riacho, mas ele sabe que meio-dia, nem que saiba na ponta do bico de um passarinho, vai vir o sustento dele, e ele não vai ficar desamparado, porque Deus é bom e é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Sabe por que você está insatisfeito? Porque você não está glorificando a Deus nas necessidades que Ele tem suprido. Você está querendo que Ele satisfaça as suas vontades. E por não fazer a minha e a sua vontade, a gente reclama, a gente fica rebelde, a gente se finge de filho amado. Infelizmente. E aí, a primeira coisa que a gente faz igual a Anã, a gente para de gerar. A igreja não é estéril. Não tem terra ruim onde o Senhor, Ele é o agricultor. Não tem não, irmão. Não tem terreno ruim quando Jesus, Ele chega. Os caras dizem: o negócio não é tempo de colher. Jesus diz: ei, vocês estão vendo errado. Porque olha aí como a seara aí, ó, como está grande. Olha aí como já está brotando e já está no ponto de colheita. Vamos pedir para o Pai da seara enviar mais ceifeiros. Vamos pedir para o Pai da seara enviar mais ceifeiros. O problema não é o mundo, o problema é eu e você.
Tá ruim de pregar o evangelho. O povo não quer Jesus. O povo não quer Jesus porque ele não vê Jesus na minha vida e na tua vida. Porque quem vê Jesus não quer sair de perto. Crente cheio de Deus, quando você encosta perto dele, meu irmão, você fica a manhã toda ouvindo ele e parece que é alguns minutos. Mas o crente vazio, seco, a gente passa de largo. Vai para lá atribulado. Você está entendendo, irmão? Ontem a gente até brincava ontem à noite, falava: rapaz, vocês estão igual os 10 espias. Porque os 10 desanimou a multidão de 1 milhão. Enquanto os 2 estavam dizendo: vamos tomar posse. Jeová está conosco. Aquele que abriu o mar vermelho vai derrubar esses gigantes só com sopro. Mas os 10 estavam dizendo: a terra é boa, é verdade. Deus é maravilhoso. Mas a gente não tem capacidade de tomar posse desse negócio. Os caras são fortes demais, são muito grandes. Está olhando o tamanho do gigante e esquecendo a imensidão do seu Deus. Está dizendo que o coração do povo é duro, mas o Senhor, Ele diz que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha. E por que eu falo a palavra do esmiuça a penha? Porque não basta só a palavra se não tiver fogo na sua vida. Desça e busque unção, se revista de poder, e pode ter certeza que não tem coração duro que não se aquebrante quando a palavra do Senhor queimar através de você. O problema, meu irmão, é que a gente quer ficar com uma oração raquítica de 15 minutos de pedir só que Deus nos abençoe. A gente passa 10 pedindo que Deus abençoe a nossa vida, 5 que Deus guarde os nossos parentes e vai roncar. Você quer receber poder, desça na presença de Deus sem pressa de sair. Porque quando você vai para o WhatsApp, você não vê a hora passar. Quando você está no Instagram, você sobe com o seu dedinho para cima, que nem faz calo. Mas Jesus quer te chamar para fazer calo no teu joelho. Jesus quer te chamar para mostrar para você como é que o céu desce na vida do homem e faz milagres acontecerem. Deus quer encher você, meu irmão. Deus quer mudar a sua vida e mudar o seu ambiente. Então comece a trazer Deus do céu para você. Aquele homem era mesquinho, era egoísta, ele só queria filhos para ele. Quantos estão gerando aí, está achando que a igreja é sua? Quantos estão ganhando alma e está dizendo: a alma é minha? Quer dominar? A alma é de Deus. O filho é para o primogênito. Quem é o primogênito da igreja? Jesus. Jesus, irmão. Jesus. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer que os filhos sejam de Jesus, a gente quer que seja nosso. Você já parou para notar que aquela pessoa nem bem aceitou Jesus e você já começa a doutrinar ela da maneira e da forma que ela tem que andar, tem que fazer, tem que vestir, tem que comer? Por um acaso o filho é seu ou é de Jesus? Deixa o menino crescer na presença do Senhor, que o Senhor toma pela mão e guia ele. Se for para atrapalhar e colocar empecilho, meu irmão, fica na tua quietinho, tu só é mais um irmão. O filho é de Jesus. Por quê? Porque a criança nem começou a andar direito e você já está colocando pedra de tropeço no caminho dela, fardo que nem você direito consegue carregar. Ó, irmão, a maioria das pessoas que eu vi colocando tanto jugo, no momento que ela dá um deslize, a primeira coisa que ela fazia é agir contrário a tudo aquilo que ela pregava. É vestir tudo aquilo que ela dizia que não era para vestir. Era fazer tudo aquilo que ela dizia que não era para fazer. Porque o desejo estava lá no coração. Mas a sua religiosidade, com aparência falsa de espiritualidade, estava querendo impor nas pessoas aquilo que cabia a Deus fazer. Porque quando Deus pede algo a mim e a você, a gente não resiste. Quando Deus, Ele fala algo para mim e para você, pode ser até aquilo que a gente gosta, mas quando Ele fala, é mais gostoso ouvir o que Ele diz.
É mais gostoso dar ouvidos àquilo que Ele fala. Então peça para Deus. Fale com Ele para direcionar a sua vida. Peça para Ele para fazer de você a pessoa que Ele acredita que você pode ser. Peça para Deus gerar em você o desejo de se colocar no propósito que Ele já estabeleceu antes mesmo que você nascesse. Para de ser piolho e ser guiado pela cabeça dos outros. Fale com Jesus, que Ele vai transformar o teu entendimento e te dar a mente de Cristo. Nosso problema está aí. Ao invés de a gente admirar o Senhor, está admirando homens. E aí, a gente faz igual aquele homem, a gente mata. A gente lança o sêmen fora, lança a palavra fora, enterra no chão, para não gerar filhos para o primogênito. Mas em nome de Jesus, você vai gerar, você vai frutificar. O Senhor não te plantou em uma terra seca. Você foi plantado no jardim de Deus, aonde tem águas e ribeiros cristalinos que jorram dia e noite, e a fonte vem debaixo do seu trono. O texto diz que aquilo é abominável ao Senhor, e o Senhor mata o segundo filho de Judá. E o que é que Judá faz? Ele chama a mulher porque ele tem que ter responsabilidades com a viúva. Mas só que ele age de maneira leviana, falsa. Ele diz: olha, Selá, meu filho mais novo, ele ainda é menino. Se veste de luto, fica na casa do teu pai, pois quando ele chegar à idade adulta, eu te darei a ele. Porque ele tem que suscitar filhos para o seu irmão. Só que Judá está mentindo. Judá não vê que o problema eram os filhos dele. Judá vê o problema em Tamar. Porque o menino cresce, se torna adulto, e Judá diz o quê? Vou dar não. Tem alguma coisa nessa mulher que quando meus filhos casam com ela, morrem. Sabe qual é o nosso problema? A gente achar que o problema é só o do outro. É só na casa do outro. É só o filho do outro que é má influência. E o seu? Você não conhece seu filho. Quem conhece é Deus. Quem conhece é Jesus. Bote isso em sua cabeça. Filho não faz nada que ele faz lá fora na frente de mim e de você. Filho mostra quem ele é quando não está com os pais. Ah, você não conhece ninguém. Você não conhece nem você mesmo, meu irmão. Bote isso em sua cabeça. Porque aqui você está dizendo que é fiel, que é bem com Jesus. Se Jesus apertar o seu calo, você vai se ver murmurando e vai dizer: eu não amo tanto Jesus assim. Você vai se ver querendo dizer: Jesus, eu vou parar. Eu disse: acho que você não é fiel. Já viu que é fiel parar? A gente não se conhece, irmão. Mas a Bíblia diz que Deus nos sonda. Sabe o que é sondar? É olhar no íntimo. Você nem bem pensou e nem bem a palavra veio à sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Por quê? Porque antes do teu espírito pronunciar e fazer o teu corpo agir, o espírito que está em você e que saiu dele já sinaliza qual é a sua vontade. Ele te conhece. Ele nos conhece. E por nos conhecer, pode ter certeza, ninguém surpreende a Ele. Então Judá, ele decide agir falsamente com a sua nora Tamar. E os anos passam, Tamar percebe. Tamar entende que já era para o seu sogro ter vindo a ela e entregado, dado a mão dela para o seu filho mais novo. Por quê? Porque os dias estão passando, ela está envelhecendo e ela não tem filhos e ela quer gerar. Ela tem o dever de gerar filhos. Mas aqueles que tinham que assumir a sua responsabilidade e gerar através dela filhos para a sua noiva, eles decidem não cumprir. Aí o texto diz que Judá
ele chama o seu amigo cananeu e vai tosquear as ovelhas, vai tirar a lã das ovelhas, o seu rebanho. Tamar, ouvindo isso, ela tira as suas vestes de viuvez, veste uma outra roupa e coloca um véu sobre a sua face e se assenta à beira do caminho. Judá já tem tanto tempo sem ver a sua nora, que quando olha para ela não a reconhece. A mente de Judá está tão corrompida que ao enxergar a sua nora, ele não vê uma noiva, ele vê uma prostituta. E o texto diz que ele a convida a se deitar com ele, lhe oferece pagamento. E aí é que está, irmão. Quantas vezes a gente tem tratado a noiva do Senhor como uma prostituta? Porque a prostituta, ela só dá prazer por recompensa, sim ou não? E as pessoas estão vindo para a igreja querendo ter prazer e receber recompensa. Eu vou lá no culto para ver se Jesus me abençoa. Eu vou lá no culto porque eu estou precisando que Jesus me dê isso, me dê aquilo. E o pior, a gente também tem tratado a noiva como prostituta, porque a gente chega para os disquetes e diz: rapaz, tua vida está toda desgramada, vai lá para a igreja para Jesus mudar a sua vida. Ei, até nós temos tratado a igreja como uma prostituta, porque a gente está oferecendo só o que Jesus pode fazer, o prazer que Jesus pode dar. A gente não está apresentando para eles um Senhor que é Salvador da sua vida, porque eles são pecadores e estão precisando de arrependimento, não. A gente está querendo levar as pessoas para a igreja para receber algo da parte de Deus, e o pior, a gente também tem pensado da mesma forma. Meu irmão, a coisa está difícil para todo mundo e é verdade, mas tem uma coisa muito pior. Você está precisando de perdão pelos seus pecados. Você precisa de arrependimento, porque se aqui está ruim, se a gente partir desse jeito é muito pior. E Deus, Ele deu o seu Filho amado para salvar você. Porque tem tanta gente aí se destruindo. Aí você diz: porque não tem Deus. Diácono Alex falava hoje comigo: as pessoas estão vazias de Deus, pastor, as pessoas estão tirando suas próprias vidas porque não tem Deus. Mas tu acha, será que ela nunca foi em uma igreja? Será que ela nunca ouviu a palavra? Mas será que aquilo que ela ouviu, que foi o falso evangelho, o evangelho da promiscuidade, o evangelho que dá dinheiro, o evangelho que a gente prega e venha e seus problemas acabaram, será que não foi isso que frustrou elas? Será que não é isso que tem frustrado as pessoas? Porque o evangelho genuíno que leva você para Jesus, pode ter certeza, a tempestade vem, mas a casa edificada na rocha fica de pé. O evangelho edificado em Jesus, você acaba perdendo em momentos pai, mãe, filho, mulher, esposa, mas pode ter certeza, você continua firme, segurando nas mãos dele, porque ele é fiel para te sustentar, e tu sabe que tu não pode esperar nele só nesta vida, mas sim na porvir, porque o peso de glória que está preparado para mim e para você é muito maior. O problema está aí, irmão. Aí as pessoas veem as coisas, quando não saem do jeito que foi prometido, elas acham que foram enganadas, ou que Jesus é só história de carochinha, ou que o problema é na igreja, é naquele tipo de congregação, ou Deus lá sabe o quê. Porque a gente está pregando um evangelho distorcido, onde aqui é lugar de Deus resolver seus problemas. Ah, pastor, mas Deus não resolve problemas? Deus resolve sim, mas a finalidade aqui não é essa. A finalidade e o objetivo de Jesus é salvar você.
Uma vez você salva, a alegria da salvação te sustentará a passar por qualquer problema. A alegria da salvação, ela vai te dar graça. Ah, pastor, e se meus problemas não resolverem? Se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai nem ligar para os teus problemas. Você vai dar risada deles. Se encha de Deus. Se encha de Jesus. E eu vou te mostrar que os teus problemas não serão nada. Ainda que eles continuem, você vai ter uma alegria plena. Você estará embriagado do Espírito Santo. E essa embriaguez do Espírito Santo é algo tão maravilhoso, irmão, que quem vai olhar de fora vai achar que você está louco, está doido. Por quê? Porque ele vai olhar para si e vai dizer: se eu estivesse vivendo o que você estava vivendo, eu já tinha saído igual um louco na rua. Por que você não sai? Porque eu estou cheio de Deus. Porque você está cheio de Jesus. Porque Deus encheu a sua vida. E você entendeu que há um propósito maior para a tua vida. Você entendeu que tudo nela é passageiro. E isso que está se passando é só para te dar experiência, para você alcançar o objetivo que Deus preparou para você. Aí é que está. Judá, ele olha para sua nora e vê uma prostituta. E a trata como se fosse uma prostituta. Se deita com ela. E na hora de pagar, ele diz: eu não tenho dinheiro aqui agora, mas eu vou mandar para você uma ovelha. Ela diz: não, tu vai ter que deixar aqui um penhor. E o que é que eu deixo? Me dá teu cajado, me dá o teu selo, deixa aqui. Ele deixa, pega a ovelha, manda o amigo levar. O amigo volta dizendo: olha, não encontrei ninguém. Ele diz: mas a prostituta está lá esperando. Não tem prostituta lá não. Ele volta para conferir, pergunta para as pessoas: vem cá, quem é a prostituta que fica aqui no caminho? Oh, aqui não fica prostituta no caminho. Ele não entende o mistério, deixa para lá e diz: olha, eu tentei pagar, ela sumiu, vai embora. Quando passa-se os meses, a barriga de Tamar cresce. Ela só se deitou uma única vez com seu sogro. Olha para você ver. Aquela mulher estava pronta para gerar. Só faltava alguém se dispor para gerar filhos para aquela noiva. Irmão, a igreja ela já está pronta para gerar do momento que Jesus decretou para a sua igreja: ide. Quem mais quer frutificar através de você é alguém chamado Espírito Santo. Quem mais quer te levantar é Deus. E por que não acontece? Porque a gente é frouxo e egoísta. Pare de ser frouxo. Pare de ser covarde. Ah, tenho vergonha. Problema com sua vergonha. Abre a sua boca e deixe Deus lhe usar. Com vergonha e tudo, com medo e tudo, Deus quer gerar através de você. Quando a mulher se apresenta com a barriga maior, as pessoas entendem que ela se relacionou com alguém e mandam dizer para quem? Para o sogro: ó, a tua nora que estava esperando o seu filho, ela está grávida. Sabe o que é que o sogro falso diz? Tire ela para fora e toque fogo nela, porque ela adulterou. Ela pertencia a meu filho, o filho que ele já projetava e não dá. Olha como a gente é hipócrita, irmão. Você está entendendo? Olha, ele deixa a mulher no canto, esperando, envelhecendo, passando o tempo até de, quem sabe, deixar de ovular. E quando a mulher aparece gestante, ele se enche de senso de justiça. Ele se coloca como uma vítima.
Você já se imaginou assim? Que a gente faz as nossas merdas e bobagem, e na hora de assumir o erro, a gente quer ser a vítima, a gente quer jogar para o outro, a gente não sabe, nem tem coragem de assumir e dizer: aconteceu, mas a culpa foi minha. Por quê? Porque a gente quer ter a fama de santarrão, de santarrona. A gente não quer ter a responsabilidade, a humildade de assumir. Mas a gente quer ter a fama daquele que sempre faz o que Deus quer. Bote em sua cabeça: você é humano pecador. Deus, Ele louva e adora aqueles que são humildes. Deus, Ele tem prazer de ver alguém humilde reconhecendo verdadeiramente quem é. Eu sou aquele, Jesus, que infelizmente tropeço, caio na tentação, mas eu te peço força para não cair mais. Eu te peço ajuda para não tropeçar mais. Me ajude a melhorar. Isso é difícil para a gente falar. É melhor a gente dizer: foi o diabo. Foi o diabo que usou lá ela. Foi o diabo que usou lá ele. E a sua responsabilidade fica onde? Você acha que isso convence a Deus? Você pode estar preocupado com a sua boa fama na boca das pessoas. E o que você pensa a respeito do que Deus pensa acerca de você? Porque tem muita gente que está de boa com as pessoas, mas Deus não faz questão de olhar para a sua face porque Ele tem nojo. Porque Deus sabe quem é aquela pessoa. O problema de Saul é que ele não assume nada. Ele sempre lança um problema para as pessoas. Senhor, eu fiquei com medo do povo ir embora. Senhor, o povo perdoou o melhor do gado para te oferecer. Deus diz: eu te rejeito, porque mais eu tenho prazer na obediência do que no sacrifício. E Davi cometeu pecado muito pior do que Saul, mas quando Deus o confronta, ele diz: verdade, Deus, eu pequei mesmo. Foi eu que matei aquele cidadão, foi eu que me deitei com a mulher dele, e sou eu que estou aqui agora te pedindo perdão, e te peço logo: não aparta de mim o teu espírito, porque sem ele eu morro. Mas qual é a diferença? A diferença é que Saul está preocupado em perder a coroa, e Davi está preocupado em perder a presença. Saul está pouco se lixando se Deus vai continuar com ele. Ele quer manter o status, ele quer manter as aparências, ele quer continuar sendo chamado de rei. Está todo errado, já perdeu Deus, Deus já está longe, mas ele quer manter a fama de mulher de Deus, de homem de Deus, da pessoa que é uma bênção. Adianta a sua fama se a presença não faz mais parte da sua vida, meu irmão. Perde a fama, mas se enche de Jesus. Perde a fama, mas se enche de Jesus. O problema está aí. A gente está muito preocupado em manter as aparências. E o que adianta tu ter a aparência de que vive, mas por dentro está morto? O que adianta ter nome de crente, mas para o céu tu só é mais um, e para o diabo tu não faz diferença para ele? Você lembra daquela conversa em que os caras vão expulsar um demônio e diz: em nome do Deus de Paulo? O que é que o demônio fala para eles? Sei quem é Deus e Paulo ainda conheço, mas quem é vocês? E diz que os demônios deram uma surra naqueles homens. Você está entendendo, irmão? Tem muita gente assim. O diabo sabe até quem é o Jesus que salvou a sua vida. E ele também sabe quem é você. Se você está andando realmente com esse Jesus ou não. Porque uma coisa é certa: ele nunca vai perder a posição de acusador. Mas aquele que confessa e deixa sempre vai encontrar em Deus misericórdia. O problema está aí. Misericórdia. E para alcançar misericórdia requer um pouco mais de sinceridade. Pare de mentir para si mesmo. Pare de mentir para si mesma. Reconheça a sua fragilidade.
Reconheça os seus desejos, as suas vontades, as suas fraquezas, porque é assim, demonstrando para Ele as nossas fraquezas, que o seu poder se aperfeiçoa em nós e nos levanta. O problema está aí, que a gente não quer reconhecer nada, a gente quer manter a aparência. Tempo de igreja não diz nada, irmão. Esqueça isso. O cara na cruz não tinha um dia de crente, foi para a glória. Porque naquele dia ele teve um arrependimento genuíno. Naquele dia ele teve um arrependimento genuíno e confessou, dizendo para ele: olha, Senhor, me perdoa. E quando estiver no teu reino, lembra de mim. Eu não tinha nem um dia de convertido. E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E a gente tem 10, 15, 20 anos de crente e tem uma dureza terrível para mostrar para Deus as nossas fraquezas, as nossas mazelas, porque a gente acha que a nossa posição é maior. A maior posição sua é de joelho na presença de Jesus, irmão. A maior posição sua é falar para Deus a sua verdade clara, sem rabisco, sem invenção, porque Ele já viu. Bote isso em sua cabeça. Ele já viu a intenção do seu coração, a forma que você pensou antes de fazer. Ele viu tudo, não tem como disfarçar para Deus. Pare de se enganar a si mesmo e seja verdadeira com Deus, para que Ele te restaure e te levante. O texto diz que aquele homem com senso de justiça, ele disse: tire ela para fora e queime ela. Tamar é tirada para fora de casa, mas antes de atearem fogo nela, diz: ei, espera aí, um instante só. Levem algo para o meu sogro. Digam para ele que a pessoa que se deitou comigo, a ela pertence esse cajado e esse selo. Pegam o cajado e o selo e dizem: Judá, tem um recado da sua nora. Ela já revelou quem foi que se deitou com ela. Judá diz: quem foi? Ela diz que é o dono desse cajado e desse selo. Quando Judá olha, Judá cai de joelhos e diz: ela é mais justa do que eu, porque eu impedi de entregar o meu filho mais novo a ela, e eu acabei me deitando com ela. Eu sou o pai da criança que ela espera no ventre, pois ele ainda não sabia que ali havia duas crianças. Sabe o que é interessante nisso, irmão? Quando ela dá à luz, nasce duas crianças, e o nome do mais velho é Pérez. E é daquela mulher que vem a descendência de Cristo. É daquela mulher que Jesus, nosso Salvador, foi gerado. Deus, Ele acaba sempre usando pessoas que muitas vezes eu e você discriminaríamos, e Ele acaba incluindo na sua obra. Quem incluiria aquela mulher que se disfarçou para se deitar com o seu sogro? Só Deus para fazer uma coisa dessa. A descendência de Jesus, se você for olhar, você vai dizer: que família atribulada. A mulher se disfarça de prostituta. Lá na frente, o descendente de Pérez se casa com uma prostituta chamada Raabe. Raabe gera o avô de Davi, a qual o Davi é aquele prostituto rei segundo o coração de Deus que matou Urias para ficar com sua mulher. E é todo mundo parente de Jesus. Você está entendendo? Você acha que sua família é atribulada? A de Jesus é mais ainda. E mesmo assim, isso nada impediu
de Deus incluí-los no seu propósito. Não importa como você é, o importante é se você está decidido a se colocar debaixo do propósito de Deus. Esse é o problema, irmão. Porque pecado a família de Jesus tinha toda. Só quem não vai ter é o Jesus. Mas o restante, de Maria a José, e chegar até Abraão e ainda parar em Adão, todo mundo fez o seu negocinho errado. Mas todo mundo também fez parte do propósito de Deus. Todo mundo fez parte do propósito de Deus. Faça parte do propósito, irmão. Seja aquele que gera, aquele que frutifica, aquele que se declara: Senhor, eu quero gastar e me deixar gastar para Ti. Eu quero queimar ainda mais um pouco para Ti. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, porque eu não quero ser mais um na igreja. Não quero ser mais um que vai dia de domingo, dia de quinta. Isso aí, meu irmão, vai te deixar numa deprê com o passar do tempo, que vai ter dia que tu vai preferir ficar assistindo a porcaria do Fantástico do que ir cultuar Jesus. Porque você vai ter uma vida religiosa. E Deus não te chamou para ter uma vida religiosa, Deus te chamou para ter uma vida abundante com Ele. Deus te chamou para andar com Ele no sobrenatural. Deus te chamou para ser alguém onde as pessoas olhem e contemplem a sua glória. Não aceite a vida que você tem. Não aceite a forma que você tem vivido. Porque no momento que nós aceitamos, nós estacionamos. No momento que a gente aceita, irmão, a gente se estaciona. E o que é que vai acontecer, pastor? Se Deus tem uma chamada mesmo na sua vida, pode ter certeza, Ele tem a ferramenta certa para te trazer para perto. Ele tem a forma dele certa de te alinhar com o céu, de te sintonizar com a glória. E aí? É melhor você adiantar o processo do que retardar, porque tem hora que a ferramenta dói e machuca. Sim ou não? Deus cria situações para você fazer aquilo que você já sabe que devia fazer. Deus cria situações para fazer com você aquilo que você já sabe o que Ele quer, mas você resiste. Você fica querendo ser igual aos outros e ainda justifica. Porque o Senhor cobra de mim e não cobra deles. E por um acaso você vai questionar com o dono de tudo porque Ele te escolheu para aquilo? Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. E cá entre nós, quando a gente escolhe algo, pode ter certeza, por ter escolhido, o tratamento é outro. Há um fim para aquela escolha. Então vamos parar de justificar. Vamos gerar. Vamos gerar. Vamos gerar para o Senhor, porque a sua noiva espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Deus quer manifestar em você a plenitude da sua presença. Pega na mão dessa pessoa aí, se coloca de pé. Vamos falar com Ele. Aleluia. Deus é bom e maravilhoso, irmão. Pega na mão dessa pessoa que está aí do teu lado. Aleluia. Diga para ela: meu irmão, seja cheio da presença de Deus. Seja cheio. Agora diga para ela também: eu quero ser cheio da presença. Aí tem presença para você compartilhar comigo? E aí? Aí tem, irmão? Ô, pastor, tem pouquinho. Já serve. Já serve.
A mulher só tinha lá um restinho de azeite. Você está entendendo? Busque a presença. Sabe o que é maravilhoso, irmão? É você buscar a presença. Quando você pegar na mão de alguém, você olhar para ela lá para baixo, você dizer: não se preocupa não, que Deus vai te encher, porque eu tenho para compartilhar com você, eu tenho para te dar. Aleluia. Foi o que Pedro disse: ei, o ouro e a prata eu não tenho não, mas o que eu tenho aqui é o bastante para te dar. Eu vou compartilhar contigo. Você vai se alegrar e você vai querer provar cada vez mais, e eu vou te mostrar onde é a fonte. Aleluia. Pai amado e querido, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, está os teus filhos que nesta noite, ó Deus, entendem, meu Pai, que eles têm também o seu dever de gerar filhos para o primogênito, de gerar filhos para a sua noiva, de gerar descendência para ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, lança por terra todo o egoísmo em nossa vida. Pai, lança por terra, Pai, todo pensamento contrário, Senhor, aonde tem nos impedido, meu Pai, de frutificar. Estamos, meu Deus, pensando muito em como viver bem e melhor nesta terra, mas a tua palavra me diz que esse não é o meu lugar, que essa não é a minha morada, que aquilo que o Senhor já foi e está preparando o lugar é muito melhor do que eu posso imaginar aqui. Meu Pai, em nome de Jesus, nos faz olhar para o alto, porque aquele que está focado nas coisas do alto, ele não perde tempo com entretenimento mundano que só faz tirar do foco. Pai, em nome de Jesus, desperta o meu irmão, desperta a minha irmã a querer, a ansiar ser cheio da presença, ser cheio da tua plenitude, ser cheio deste fogo, aonde muitas vezes ele só faz ouvir e pergunta: que fogo é esse? Pai, que fogo da presença comece a arder neste coração, comece a preencher esse vazio desta alma, comece a ser derramado nesta noite de uma forma maravilhosa. Meu Deus, aonde a tua filha, meu Pai, vai ficar insaciável, sedenta, querendo mais e mais e mais da plenitude das tuas águas, em nome de Jesus. Fale com Deus. Pare de ser sanguessuga e dreno de oração dos outros. Comece a ser fonte e a orar. Tome jeito e postura de crente, de serva de Deus, de servo de Deus. Fale com o Senhor. Chega de ficar dependendo da oração dos outros. Você não é nenhum manco e nem aleijado espiritual. Deus quer te colocar de pé. Fale com Ele. Se levante, saia desse estado de frieza, seu crente geladeira. Se levante, porque Deus quer gerar em você uma fornalha. Deus quer queimar dentro de você. Deus, Ele quer gerar em você um fogo que não se apaga. Receba o fogo da presença aí, ó. Receba o fogo da presença. O Espírito Santo está procurando um lugar, um ambiente aonde Ele possa pousar e fazer morada. Deixa Ele perceber que o ambiente é você. Como pastor, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É a estes que o Pai procura. Ei, adorador não precisa esperar o louvor acontecer para adorar. Adorador já adora com a sua vida e com os membros que o Pai lhe deu. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus e diga para Ele: eu preciso dessa presença, eu preciso deste fogo. Aquele ambiente é de trevas, aquele ambiente, as pessoas ali, Pai, não conseguem permanecer de pé, não conseguem permanecer na fé. Logo eles esfriam e vão para o mundo. Mas eu quero o teu fogo. Eu vou
diferença naquele lugar. Eu vou ser a diferença naquele ambiente. E aqueles que gostarem em mim também vão começar a queimar. Declare para Deus, seja usado no Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba da plenitude do Espírito Santo aí. Tem crente cheio do Espírito Santo aí, tem crente cheio do Espírito Santo aí, em nome de Jesus. Espírito Santo vai despertando agora, vai pegando o talento que estava enterrado, vai pegando o dom que estava lá esquecido, vai colocando renovo nessas línguas agora aí, Jesus, vai derramando tua plenitude, receba da graça de Deus. Oh, remeia la mandaia sure canto e guiaste caiaçai, rebasto e quemeia sibianda gaiaçai. Receba fogo, fogo do alto, fogo da glória. Ei, ele não precisa que eu vá até você porque ele está aí. Seja crente, seja adorador, deixa o fogo te queimar aí em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai levantando o caído, vai dando força para o cansado agora, Senhor. Vai mostrando para ela, meu Deus, que há diferença para aquele que serve e para aquele que não serve. Espírito Santo, tu já está aqui nesta noite. Vai batizando o crente nesta noite aí, ó. Vai batizando o crente com o Espírito Santo. Vai colocando agora, Senhor, na sua mente novas línguas. Vai colocando nesta boca línguas espirituais. Vai derramando agora, Jesus. Vai derramando agora, Jesus. Vai derramando agora, Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Fala com ele, clama a ele, diz para ele: eu não quero sair sem a presença, eu não quero sair sem este fogo, eu quero mudança, 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 Jesus, eu quero mudança. Debeia, labandaia, sibia, rocosto e que anderebanaga, sibia andagai. Tá vindo mudança, tá vindo mudança, tá vindo mudança, tá vindo mudança no mundo do Espírito hoje aqui. Olha, Deus está enchendo a sua casa. Eita, deixa Deus encher, deixa Deus encher, deixa Deus encher, porque aquilo que está vazio vai ser preenchido hoje, vai ser preenchido hoje, vai ser preenchido hoje. Deixa Deus queimar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele está passando pela sua igreja, ele está passeando pela sua igreja, ele está enchendo, ele está batizando o crente nesta noite, ele está batizando o crente nesta noite, ele está te dizendo: filho, eu vou gerar através de você, eu vou gerar, eu vou gerar, eu vou gerar. Eu vou gerar. Ele está gerando, ele está gerando, ele está gerando, ele está gerando. Ele está gerando coisas novas hoje na minha vida, na tua vida. Deus, ele está gerando coisas novas hoje na minha vida, na tua vida. Ele está gerando algo novo aí, meu irmão. Essa vida que você tem levado não vai continuar assim. Ah, pastor, meus problemas vão acabar. Não, ele vai te encher da presença. Ele vai te encher da presença. E o que é que vai acontecer? Pode ter certeza, você não vai ser mais a mesma. Você não vai ser mais o mesmo. Fala para ele: eu quero ser cheio da presença. Eu quero ser cheio da presença, Senhor. Eu quero arder por ti, Senhor. Eu quero arder por ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a teu nome. Deixa Deus te encher da presença. Deixa Deus te encher da presença. Aleluia. Adoro o nome dele. Aleluia. Entre no quarto.
Não pare de adorar, meu irmão. Não pare de buscar. O culto não terminou. Você está em guerra contra a tua carne. Mortifica ela nesta noite. Te enche do poder. Te enche do poder. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolares e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa que está aqui? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro, que causa arrepio na alma. E a gente sente Jesus, que não perca dinheiro, não perde amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Se as lágrimas rolares e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Jesus chegou aqui. Oh, Ele é o remédio. Para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide da tua igreja. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma. E a gente sente Jesus, que perca dinheiro, amigo, só não podemos perder tua presença, tua presença, tua presença. Obrigado, Jesus. Não podemos perder. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Tu estás aqui neste lugar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Aleluia.